Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu vim te confirmar que existe sim negociação entre Corinthians e Roger Guedes. Vou te explicar tudo, tá? Vamos falar também sobre setor jurídico do Corinthians em relação a processo de impeachment de Augusto Melo. Vou dar uma atualização para vocês também sobre Thales Magno e vamos falar que Corinthians já tem escalação para Corinthians e Palmeiras. Vou te falar tudo nesse vídeo. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, antes da gente partir para o mercado da bola, já quero iniciar aqui falando sobre o setor jurídico do Corinthians, que tem aí como gestor, como presidente do setor jurídico, o Vinícius Cascone, que também faz um ótimo trabalho no timão, tá? O Augusto Melo recentemente, fiel, perdeu na justiça o processo de impeachment, onde o Corinthians tentava anular esse pedido de impeachment, tá? E vai ser recorrido para Brasília. Não foi o próprio Vinícius Cascone que representou Augusto Melo, foi aí o Leonardo Cury, tá, fiel? Inclusive também, que é um ótimo advogado. Ricardo Cury, que representou Augusto Melo. E o Corinthians perdeu, infelizmente, mas o próprio advogado disse que vai recorrer e vai levar até a última instância em Brasília, tá, fiel? Lembrando que o Corinthians briga aí para não haver golpe. Só que o Corinthians, fiel, apesar dessa derrota aí no campo jurídico, o Corinthians ele tem o objetivo do Corinthians está sendo cumprido, tá? O Augusto Melo está tentando ganhar o maior tempo possível para adiar este golpe da oposição. Mesmo que o Augusto Melo venha a perder, o Corinthians postergando isso na justiça, vai ficar faltando poucos meses aí para encerramento do mandato do Augusto Melo, tá, fiel? Então aí o Corinthians tendo a chance de adiar o máximo possível, tem que adiar mesmo, tá? E se for perdido na justiça, ainda tem a votação. Lembrando que tem que ter a votação aí do Conselho Deliberativo do Corinthians e depois dos sócios, onde o Corinthians e o Augusto Melo têm a maior chance de não haver golpe, tá? Eu estou com o Augusto Melo, eu não sei você se está com a oposição, se está com o Augusto Melo, eu respeito a opinião, afinal vivemos num país democrático, mas com o Augusto Melo vem fazendo um ótimo trabalho no Corinthians, uma ótima gestão, valorizando a camisa, a marca do Corinthians, é evidente que sim. Erros vai haver, fiel, em qualquer setor, tá? No presidente, no diretor executivo, erros vão haver, são seres humanos. Mas entre a renovação e transparência e o Augusto Melo, os erros são bem diferentes e eu acredito aí numa melhora do Corinthians anos que vem, tá? Anos que estão por vir. E detalhe importante, mesmo que o Augusto Melo não pode aí não pode candidatar novamente para ser aí eleito 2 vezes, né? Tem que esperar uma próxima eleição, o Augusto Melo pode indicar alguém de sua confiança para o trabalho ter continuidade no trabalho. Augusto Melo aí vira diretor jurídico, o vice vira diretor, aí estando junto com o presidente novo que ele indicar. Vamos torcer, é só assim para esse Corinthians não cair na mão de renovação e transparência novamente. Combinado, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião sobre o Thales Magno. A situação que eu tenho para trazer para vocês são atualizações que eu trouxe dos vídeos anteriores. O Thales Magno hoje é um jogador que o Corinthians quer a sua renovação a todo custo. Lembrando que o contrato do Thales Magno vence no meio do ano agora, fiel. É importante demais a renovação porque é um baita jogador. Só que o New York City, ele aceita emprestar. O problema não é emprestar, o New York City aceita. Só que ele quer 77 milhões no final do empréstimo. É um empréstimo com obrigação de compra. O Corinthians tenta, nesse momento, envolver jogadores na negociação para que esse valor de 77 milhões possa cair. A reunião está marcada para depois da data FIFA, tá, fiel? Então vamos aguardar. Qualquer nova atualização eu trago para vocês. Mas se o New York City não aceitar, ó, não quero jogador, não quero envolver, ou esses jogadores não me interessam, o Corinthians ou aceita o empréstimo e paga 77 milhões, ou não aceita e perde o jogador. Aí que o Corinthians fica entre a cruz e a espada, porque o Thales Magno é um baita jogador, um baita atacante. Só que, na minha opinião, 77 milhões é muito dinheiro ainda pro Thales Magno. Pelo menos é o que eu penso, fiel. Pelo menos é a minha opinião. Não sei a opinião de vocês, por isso eu gostaria que você compartilhasse aí nos comentários. Combinado? Compartilha aí. Qualquer informação nova eu trago para vocês referente ao Thales Magno, tá? E ainda vamos falar aqui sobre escalação de Corinthians e Palmeiras, porque o Corinthians já tem escalação definida, a de sempre, para enfrentar o Palmeiras. A dúvida se começa Romero ou Garro, eu já tiro para você agora. Quem vai para jogo é Rodrigo Garro. Isso é informação, não é opinião, tá, fiel? Então o Corinthians vai entrar em campo com Hugo Souza no gol,
Mateuzinho na lateral direita, lembrando que Mateuzinho fez uma baita partida na primeira partida diante do Palmeiras, fez um jogo muito bom no setor defensivo. A nossa dupla de zaga, né, que segue aí sem levar gols, pelo menos aí nos últimos jogos, Gustavo Henrique, Félix Torres e Gustavo Henrique. Fiel, na bola aérea são ótimos, tá? Então aí um tempo sem levar gols, justo pela contenção dos volantes, José Martínez e Ranieri, que caíram como uma luva nesse time. Na lateral esquerda, a gente segue de Fabrício Angileri, onde o Corinthians já busca também a sua renovação, tá, Fiel? Que vence agora o seu contrato no final do ano. A nossa dupla de volantes, a nossa dupla de pitbull, a gente tem José Martínez e Ranieri, que dispensa apresentações, estão jogando um futebol incrível no timão. E a gente vem aí com Rodrigo Garro e André Carrillo. Fiel, que bola tá jogando o André Carrillo, hein? Vamos ser sinceros aqui. Dominou o jogo lá na casa lá no Chiqueiro, jogou de terno, jogou muita bola, esse dispensa apresentações também. E o Rodrigo Garro, Fiel, eu escuto muitos comentários, tem que começar com o Romero. Rodrigo Garro pegou alguns jogos ruins porque ele estava machucado. Olha o quanto esse jogador tem sido importante e decisivo na vida do Corinthians. Foi assim contra o Santos, foi assim no ano passado. É um baita jogador. Na minha opinião, Rodrigo Garro segue sendo a maior contratação do Corinthians na era Augusto Melo. Pelo menos é a minha opinião, futebolisticamente falando, tá? A via de marketing é lógico que é o Memphis, mas futebolisticamente, para mim, Rodrigo Garro segue sendo aí o melhor meio ofensivo do Corinthians, a nossa melhor contratação. E aí a gente segue no ataque com André Carrillo, não, com Yuri Alberto e Memphis, tá, Fiel? Lembrando que o Memphis dispensa apresentações, é um jogador que estava apagado, mas você precisa de uma bola para ele definir a partida, para colocar um jogador na cara do gol. Foi assim contra o Santos, que ele deixou o Yuri Alberto na cara dentro da pequena área com o cruzamento, e foi assim também contra o Palmeiras lá no Chiqueiro, que ele deixou, não pôs o Yuri Alberto na cara do gol, mas deixou numa posição muito privilegiada ali para ele fintar e fazer o gol. Certo, Fiel? Este é o time de Ramon Dias para enfrentar o Palmeiras dentro da Neoquímica Arena, onde a gente é muito forte. Eu vou ser bem sincero para vocês, tá? O Palmeiras perdeu o favoritismo. Eu falei que o Palmeiras era favorito, principalmente jogando dentro da sua casa, tá? Eu esperava aí um empate do Timão, ou quem sabe até uma vitória, que foi o que aconteceu de 1-0. O Palmeiras é um time bastante qualificado, com jogadores super qualificados. Isso não significa que ganhamos de 1-0 que já somos campeões. Temos que entrar com o pé no chão, com responsabilidade e humildade, marcando sério, marcando firme, não sendo desleal e jogar a bola e conquistar o título na Neoquímica Arena. Temos uma vantagem muito grande. Primeiro, o estádio, tá? Esse estádio é maior vantagem que o 1-0. O estádio é a torcida do Corinthians. O Corinthians é muito forte dentro de sua casa e o 1-0 ajuda porque dá mais vantagem ainda ao Corinthians. Eu vou ser sincero, apesar de respeitar o Palmeiras e ser humilde, eu acredito que o Corinthians será campeão sim, e pelo fator determinante que é jogar dentro da Neoquímica Arena. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Certo, Fiel? Bora falar de mercado da bola agora? Bora falar de Roger Guedes. Para começar, antes de entrar nas principais informações, quero pedir humildemente, deixa seu like. Vocês estão vendo que aqui é uma informação atrás da outra? Eu peço humildemente para você deixar o seu like no canal do Corintianeiro. Isso ajuda a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos assim como você. Combinado? E se inscreva, fiel. Vem fazer parte. Aqui trazemos 2 vídeos diários para você aí assistir todos os dias no conforto de sua casa. Combinado, fiel? Fiel, trouxe no primeiro vídeo de hoje que saiu informações que o Monza da Itália estava querendo a contratação do Roger Guedes e que o Corinthians teria entrado na briga atrapalhando o Monza aí. Isso segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, coisa assim. Eu falei no primeiro vídeo o termo certinho, inclusive deixei aí para vocês pesquisarem se vocês quiserem, tá? É um site esportivo de bastante influência na Itália, Gazzetta dello Sport, coisa assim, tá? Já agora que eu disse que iria apurar informações para trazer para vocês, a informação ela bate na seguinte questão. O Monza está interessado, o Monza da Itália, na contratação do Roger Guedes e o Corinthians também está. Fui procurar informações, corintianeiro, pode publicar, a situação do Roger Guedes é real, o Corinthians procurou o jogador para ser o jogador do Corinthians, porém o Monza da Itália já negocia com o jogador há algum tempo. Fiel, é muito cedo ainda, falta aí 3 meses para o mercado da bola abrir. Muito cedo em questão de data, mas
muito cedo em questão de data, tá, fiel? Mas muito perto em questões de você negociar, porque os times já têm que ir procurando os seus alvos, definindo os seus alvos, fazendo os primeiros contatos, para na hora que o mercado estiver quase abrindo, você já está fechado com o jogador antes de abrir. Isso é de extrema importância, tá? Então o Corinthians conversou com o Roger Guedes e seus empresários, há o interesse do Corinthians e isso está evidente e claro para o jogador. Ele já sabe que o Corinthians quer contratar ele, principalmente se o Yuri Alberto sair. Que a questão do Yuri Alberto, vou falar para vocês, a chance é grande, fiel. E isso não me faz menos corintiano, vocês querem verdade ou mentira? A chance do Yuri Alberto sair do Corinthians, ela é gigante no meio do ano e no final do ano. Uma porque é o sonho do jogador jogar na Inglaterra, na Premier League, e outra porque é muita proposta que agrada o Corinthians, é proposta alta demais. Chega uma hora que os clubes brasileiros não conseguem segurar. Augusto Melo disse que não sai por menos de 230 milhões. Só que eu acho que até uns 200 milhões sai. Para quem ofereceu 186 milhões, para chegar nos 200 falta pouco, né, fiel? Então eu acredito fortemente que o Yuri Alberto não deve fazer parte do Corinthians a partir do ano que vem. O objetivo do Corinthians é segurar o jogador até o ano que vem, não na metade do ano. Se conseguir, vai ser muito bom para nós. E o nome que paira é Roger Guedes. Não tem como a gente pensar em outro nome, principalmente com a saída do Yuri Alberto, tá? Então é informação, tá? O Monza quer o Roger Guedes, negocia com o jogador, mas o Corinthians entra na briga para tentar contratar. Só que detalhe, fiel, não é fácil. Não é fácil contratar. O jogador está no Al Rayyan, tem contrato até 2027, vive uma boa fase por lá, não vai ficar no Al Rayyan, vocês podem ter certeza disso. Ou ele vai para o Monza da Itália ou ele vem para o Corinthians. Se for pensar em questão de visibilidade, seleção, se ele for pro Monza da Itália, ele tá fudido. É um time que não disputa título na Itália. Já o Corinthians é o maior time do Brasil, que está aí sempre brigando por títulos, e com a chegada do Guedes, Memphis, cara, Rodrigo Galo, vai só melhorar esse time, tá? Então, a negociação entre Corinthians e Guedes. Tá muito cedo para fechar, fiel. Não vou trazer aqui amanhã ou depois da manhã. Corinthians fechou com o Roger Guedes. Tá muito cedo ainda, mas o jogador já sabe do interesse do Corinthians. Informação que trouxe no primeiro vídeo e disse que iria confirmar no vídeo da tarde para vocês. Certo, fiel? O que vocês acharam dessas informações? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Lembrando, não cravei jogador nenhum aqui, tá, fiel? Estou dizendo que há o interesse do Corinthians e o jogador já sabe do interesse do Corinthians, porque o Corinthians já comunicou ao atleta que tem interesse em contratá-lo. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!